Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a escritora Rafaela Oliveira. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você é nascida onde? Conta um pouquinho da sua história. Eu nasci aqui, eu sou daqui, os meus pais também são daqui, então a vida inteira morando em Jacareí, no mesmo bairro, eu moro no Jardim São Luís. Então a minha infância é bem essa infância de cidade pequena, né? E acho que isso reflete bastante na história do meu livro também. E a sua família é grande? Você tem irmãos, não? Eu tenho um irmão, o meu pai tem uma família grande, meu pai tem 6 irmãos, a minha mãe tem uma irmã só, então a família média, um irmãozinho só, eu sou mais velha. E como é que começa seu interesse pela literatura? Desde criança já? Acho que pra mim foi um processo super natural, porque os meus pais, eles sempre liam pra mim quando eu era criança. Então, os meus pais desenvolveram desde cedo, liam pra mim quando eu ia dormir, então foi aos pouquinhos. Aí quando eu entrei na escola, ler já era um processo natural, escrever também já era um processo natural, minhas brincadeiras tinham todas a ver com criar histórias, então eu demorei a entender que gostar de história não era uma coisa que todas as crianças gostavam. Eu achava que todas as crianças brincavam do jeito que eu brincava, que elas gostavam de ler, de fazer redação na escola, então eu fui essa criança. E essa rotina dos seus pais lerem com você, assim, foi desde que você era bem pequena mesmo? Com você e com seu irmão, imagino também, sim, né? desde quando eu era bem pequena, tanto que os meus pais liam pra mim, eu mexia bastante nos livros, mas eu não sabia se era verdade as histórias. Tanto que o meu pai, ele sempre adicionava algumas coisas, e aí quando eu aprendi a ler, eu pegava assim, mas essa parte aqui não tava. E aí eu percebia que o meu pai gostava de incrementar as histórias. E a partir de quando você começa a ir você mesma a ler os livros? Eu acho que uns 6, 7, idade normal, 5, 6, 7 anos. Eu lembro de já entrar na escola, né, primeira série com 7 anos e já ter hábito de leitura, nunca ser um problema, ser uma coisa bem familiar mesmo. E assim, história infantil que você começou, fala um pouquinho desse início de trajetória, os mais marcaram você no comecinho. Eu li bastante coisa de quadrinho no início, acho que todo mundo lê, Turma da Mônica, ou histórias assim, clássicos mesmo, acho que o mais tinha assim, marcante pra mim foi Peter Pan, eu tinha uma versão de Peter Pan que eu lia todas as noites, então mais clássicos infantis que eu gostava mesmo. E a parte da escrita também começa com você, criança também, de inventar história? Sim, eu brincava muito com boneca e eu gostava de ficcionalizar, que é uma coisa que a gente tem que fazer até hoje, né, como autor. E eu lembro de fazer certas histórias e certos roteirinhos de histórias. E daí, quando chegava o final do dia, eu parava, eu guardava as bonecas, colocava elas pra dormir. E no dia seguinte eu continuava. E eu achava que isso era uma coisa que todo mundo fazia. Então, escrita pra mim, em questão de contar história, sempre foi muito natural. Os seus pais, eles fazem o quê de trabalho? Os meus pais são comerciantes. Meu pai, na época, quando era criança, ele trabalhava na indústria. Aí, depois que ele saiu da indústria, ele abriu uma lanchonete. Então, os meus pais trabalham com isso hoje. E a leitura para eles também começou desde cedo? Que eles gostam de ler? Não. Não? Não, só com... Não, eles foram desenvolvendo esse hábito comigo. Então, os meus pais, eles não têm hábito de leitura em relação à questão de ficção mesmo. Mas eles decidiram que, a gente tem uma filha, a gente vai fazer esse esforço para ensinar. Então, muitas vezes, quando tem esse debate de leitor, como que a gente forma novos leitores, acho que às vezes você precisa de um esforço por parte das famílias. Não que as famílias vão virar leitoras, mas os filhos podem se tornar leitores. Que é o que diz que é a importância do exemplo, né? O filho vê o pai ou a mãe lendo um livro ou uma revista, daí o filho vai absorver aquilo para ele. Pode ser o livro da própria criança também. Exatamente. Funciona. Comigo funcionou. E como é que você começa a perceber que você tem um talento para escrever? Foi em redações que você foi fazendo? Foi em sala de aula. Eu lembro muito vividamente de fazer um ciclo de 1ª a 4ª série muito, muito tranquilo, muito proveitoso. E quando eu tinha 9 anos, uma professora, o nome dela é Isaura, eu lembro dela até hoje, ela chegou pra mim e falou, nossa, Rafaela, você foi alfabetizada pela professora Beatriz? Foi minha professora da 1ª série. Eu fiquei, sim, porque na época eu não entendi muito bem, mas foi a primeira vez que eu parei pra pensar que talvez alguma pessoa na minha trajetória me impactou de uma forma que a minha escrita se tornou particular minha e, ao mesmo tempo, uma coisa que refletia o trabalho dessa outra professora. Então, foi a primeira vez que eu percebi como que ela sabe disso e de que forma o ensino dessa professora impactou na escrita. Então, acho que um pouquinho depois, mas com 9 anos, teve esse episódio que eu fiquei, peraí, o que é isso? O que ela tá falando, sabe?
Que também a importância do professor, né? De incentivar, saber a hora certa de incentivar ali. Né? Eu sou professora também, né? Então eu fui picada pelos dois bichinhos, né? O bichinho da educação e o bichinho da literatura. Esse seu gosto pela educação, você decidiu ser professora por qual motivo? Eu acho que sempre foi uma coisa que fez sentido pra mim. Eu sempre tive ideias que rondavam assim, entre letras, entre jornalismo. E foi uma decisão assim, no final mesmo do ensino médio, que eu tinha essas duas opções, que eu gostava bastante, que eu achava que eu poderia fazer um trabalho competente. E aí os meus professores, não só sendo professores, né, mas eles me indicaram, falaram, acho que esse caminho pra você, ele pode ser mais proveitoso, pode ser bacana, e eu fui arriscar, né. E hoje você dá aula em qual escola? Eu tô no INEC, eu comecei lá esse ano, eu tô com aula de inglês. Aula de inglês? Outra parte também minha, outra vertente. Você também teve facilidade em aprender outra língua? Sim, porque eu gosto muito de filme. Então eu ia procurar filme na internet e não tinha, às vezes, com legenda. Só tinha um filme sem legenda. Então eu me obrigava a aprender. E desde criança também você gosta de assistir filmes? Gosto, desde criança. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, filmes, literatura, sempre me chamou muita atenção. E quando é que você começa a desenvolver esse livro, Histórias Vermelhas Demais para Roupas Brancas? Se eu falar pra você que tem uns 9 anos, você acredita? 9 anos? 9 anos. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a me desenvolver muito na parte criativa. E eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho algum tempo que eu tenho sonhos vívidos. Então eu passo um período de sonhos muito vívidos e um período que eu não sonho nada. E eu gosto de anotar as ideias, porque às vezes a gente tem ideias quando a gente tá sonhando que a gente não tem quando a gente tá acordado. E uma vez eu tive um sonho sobre 3 meninas que estavam numa cidade pequena e aconteciam coisas estranhas. Então, a premissa veio desse sonho e eu fui desenvolvendo lá com 13, 14 anos de idade. Tanto que a protagonista tem a cidade, porque eu tinha a cidade. E agora eu sou, assim, uns 10 anos mais velha que ela. A Amora, né? A Amora. É a Amora, minha filha, Amora. Aí você começa a desenvolver o texto já com 13 anos? Eu começo a desenvolver algumas ideias, então eu tenho um método de desenvolvimento de personagem. Eu gosto de sentir que eles são pessoas reais, então eu começo pensando em personagens, como que eles são, características, o que eles gostam de fazer. Eu gosto bastante de desenhar também, então às vezes eu desenho o rostinho dos personagens pra conseguir desenvolver isso melhor. Então, como eu era criança, eu demorei um tempo pra fazer essa parte. Hoje em dia a gente faz um pouquinho mais rápido, mas começou assim. A história você começa pela descrição dos personagens, então, né? Eu sempre começo porque às vezes as pessoas escrevem uma situação e criam os personagens para a situação. Eu gosto de fazer o oposto, porque eu acho que são os personagens que vão delimitar como que eles vão tomar as decisões. Então, para mim, faz mais sentido começar da pessoa. E o título do livro já veio também junto ou foi depois? Foi aos pouquinhos. Quando eu fui começar esse projeto, eu queria que fosse um projeto de contos. Tanto que tem contos no meio do livro também. E aí eu comecei a escrever as histórias avulsas e eu precisava de um título e eu queria muito Histórias da Meia-Noite. Só que o Machado tem Histórias da Meia-Noite, então não podia. E aí no início, a Amora, ela era protagonista só de uma das histórias, ela não era protagonista do livro todo. E eu queria que o título da história da Amora se chamasse justamente Amora. Eu fiquei assim, tá, o título pode ser o título do conto, mas tem que ser Amora e Outras Histórias. Mas eu achava que Amora e Outras Histórias era pouco. Aí ficou um título provisório gigante. Amora e Outras Histórias Vermelhas Demais para Roupas Brancas. Quando a Amora se tornou a protagonista do livro todo, eu abandonei a única palavra do início e ficou esse. E você, com 13 anos você vai desenvolvendo os personagens e o texto propriamente dito você começa quando? Eu comecei em 2018, se eu não me engano. Esse livro foi postado na internet, então eu postava parágrafos, postava capítulos na internet, num site próprio para isso. E eu terminei a história, eu acho que foi em 2019, deixei engavetado. Então, em 2019 eu já estava na faculdade, então eu terminei o livro com um pouquinho mais de confiança, né, com um pouquinho mais de conhecimento, deixei ele na gaveta para fazer o lançamento depois. E como é que foi o desenvolvimento do texto? Porque eu acho que você tem também inspirações, né? Sim. Eu estava lendo falei para você as suas redes sociais, você colocou uma lista de filmes que inspiraram você. Sim. Fala um pouquinho sobre essa confecção do texto durante esse período desses anos. Então, acho que filmes inspiram muito, filmes, músicas me inspiram bastante. E esse livro teve um processo muito particular, porque como eu postava os capítulos, eu tinha que ser muito assertiva.
Então, eu postava um capítulo numa semana, passava todo o processo de revisão, revisar umas 2 vezes e postava. Então, a partir do momento que você posta o capítulo, ou você, no caso, não postando, você estando, assim, satisfeito com o trabalho e você decidir não vou mexer mais, você fecha uma porta de possibilidades. Então, para mim, todo o processo eu tô, ao mesmo tempo, fechando portas de possibilidade e abrindo caminhos. Mas eu só posso escolher um caminho. Então, é meio assim, brincando com as possibilidades, escolhendo alternativas, eliminando o que eu não posso mais escrever porque não faz mais sentido. Tipo, é uma brincadeira. Pra mim é brincadeira, é jogo. E qual foi a parte mais difícil, mais complicada desse processo inteiro? Eu acho que a conclusão é difícil, principalmente porque o livro ele é suspense. Então eu tô o tempo todo brincando com as expectativas do leitor e ao mesmo tempo que eu não posso decepcionar o leitor, eu não posso ficar decepcionada como profissional e tem que fazer sentido. Eu não posso surpreender o leitor, mas quebrar com a mímese da história. Então são essas 3 coisas que dificultam o processo. Tem muito escritor que diz que quando ele vai desenvolvendo a história, tem personagens que, sem ele esperar, vão tomando vida sozinhos ali, né? Então você queria um caminho, mas aí o personagem leva você para outro. Aconteceu isso com acontece isso muitas vezes. Às vezes você não quer que aconteça, porque ou vai ser difícil de escrever, ou você vai ficar triste escrevendo, mas você tem que fazer. Então, alguns fatos que foram acontecendo, eu tava penando para escrever, mas eu sabia que era o que a história pedia, né? A história pede as coisas pra gente. Pois é. E daí como é que você foi desenvolvendo para chegar nessa conclusão? Eu tô me referindo assim à sua rotina de trabalho, né? Se você escrevia todo dia um pouco, como é que isso funcionava? Eu escrevia toda semana. Na época que eu fiz esse livro, eu tava na faculdade, então eu não tinha tempo hábil para escrever todos os dias. É sempre importante você escrever todos os dias, mas eu mantenho o hábito de escrever sempre, às vezes não um livro, às vezes qualquer outra coisa, para você desenvolver a criatividade. E eu gosto bastante de fazer teste com diálogo, porque como eu sou movida por personagem, às vezes eu faço um exercício de escrita que eu coloco um personagem para conversar com o outro, e esse livro tem muito diálogo, e aí você vai desenvolvendo a história por meio do diálogo. Mas escrever uma vez por semana já ajuda bastante. Aquela história que você imaginou no começo, que foi do seu sonho, que você disse, né? Veio totalmente diferente no fim? Não tem... Foi a mesma? Foi mudando algumas coisas. Tanto que eu sonhei com as 3 meninas e a gente tem a Amora. E ela tem 2 irmãs. Uma mais velha, que é a Alicia, e uma mais nova, que é a Agnes. Só que a Agnes, como ela é muito pequenininha, não deu pra ela aparecer tanto na história, porque ela é mais criancinha. Então acabou que as 2 irmãs mais velhas, elas tomaram a frente da história. E os nomes dos personagens, como é que você foi definindo? Eu faço listas de coisas que eu gosto, de nomes que eu gosto, e eu tento ver se os nomes combinam, mesmo se eles não combinarem. É puramente pessoal, de gosto. Então, a gente tem o Hugo, que é o amigo da Amora, então na minha cabeça combina. A gente tem o Victor, que é outro colega deles também. A Julieta, que é antagonista. E nas suas redes sociais eu também vi que você fazia várias interações com as pessoas. Fazia perguntas para ver com qual personagem mais batia o sentimento ali. Isso também foi importante, né, nesse ingrediente que você foi preparando no livro? É importante, essa parte a gente desenvolveu bastante na hora do lançamento do livro físico mesmo. A minha editora Alarde ajudou bastante, é um projeto que eles gostam de fazer, porque ao mesmo tempo que você está divulgando o trabalho, você tem mais possibilidade de encontrar o leitor que vai gostar do seu livro, então apresentar o projeto de uma forma bem honesta, porque a gente não quer só alcançar leitores, a gente quer alcançar os leitores que mais combinam com a nossa história. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo então no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.